Sheila? A nossa lição hoje é o novo nascimento, tá? Glória a Deus. O versículo que nós vamos ler, João 3:3. Gabriel. Textual. Vamos ler todos juntos, né? Para a gente poder estar explanando a nossa estilo. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler desde o versículo 1, tá, irmãos? Aí a gente vai ler até o 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos todos juntos? Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar essa palavra do Senhor, o nascer de novo, né? Vamos lá, o objetivo da lição. Ao concluir essa lição, o aluno será capaz de compreender o significado do novo nascimento, entender por que ele é indispensável para a salvação e identificar as evidências de uma vida transformada, desenvolver hábitos que fortalecem o crescimento espiritual. Aqui na introdução, está falando que quando nós nascemos de novo, quando nós cremos em Jesus Cristo e pedimos o batismo, o Espírito Santo de Deus é que nos vai moldando, né? Vai nos capacitando. É onde fala assim, nós nascemos de novo. Porque quando nós aceitamos Jesus, cremos que Ele é o único e suficiente Salvador, que a gente pede o batismo, quando a gente batiza, ali a gente nasce de novo. Quer dizer, Deus esquece todas as nossas transgressões e nós se torna uma nova criatura, né? Porque assim, irmãos, para a gente ser salvo, a gente tem que passar por esse processo. Porque não é o conhecimento, que muitas das vezes nós podemos falar assim, mas eu nasci numa posição rica, eu sou uma advogada, eu sou um médico, eu sou conhecedor da palavra, eu tenho um bom intelecto, mas isso não salva ninguém. E também não salva a gente nascer em berço evangélico. Para a gente ser salvo, o que nós vamos aprender aqui, para a gente ter a salvação, nós temos que nascer de novo, que é esse ressurgimento quando a gente aceita Jesus como o nosso insuficiente Salvador, né? Então vamos lá continuar. Aqui a gente vai entender o plano de salvação e quando nós nascemos, como que a gente é mudado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que nos batiza é o Espírito Santo de Deus. Porque assim, irmãos, não é o nosso exterior, e sim o interior. Porque quando você desce as águas, você volta, você continua sendo a Josiane, com o seu físico continua o mesmo. Mas o seu interior já é um novo. Né? É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa lição. Amém? Introdução. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, Deus realiza um milagre invisível, mas real. Concede uma nova vida. A Bíblia chama essa experiência de um novo nascimento ou regeneração. Né? O que quer dizer? Que quando nós estamos lá no mundo, nós estamos praticando várias coisas. Mas quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus, algo novo vai mudando dentro de nós. Né? Eu falo isso porque quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 18 anos. E não é da noite para o dia que você deixa os seus hábitos. Então você ali aceita Jesus naquela empolgação, naquele desejo, mas verdadeiramente quem vai te moldando, quem vai te transformando é o Espírito Santo de Deus, mas desde que a gente deixa Ele entrar em nossas vidas. Porque assim, você ali crê, batiza, mas se você não seguir os segmentos, o Espírito Santo ele não transforma a sua vida. Eu falo isso porque
O meu pai ali é um exemplo, né? Ele foi na igreja, sentiu a emoção, aceitou Jesus e o pastor já batizou ele. Só que ele não seguiu o que nós vamos aprender aqui. Se nós não seguirmos, não há transformação de vida. Não basta apenas você levantar sua mão, aceitar, batizar. Se você não seguir os segmentos, depois disso você tem que fazer. Porque senão você não consegue amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, deixar o Espírito Santo de Deus te transformar, né? E o que faz isso quando você aceita Jesus? Transformar é orar, ler a palavra, buscar mais entendimento e servir ao Senhor com alegria. Porque assim, quando você aceita Jesus verdadeiramente, é um desejo imenso que arde dentro do teu coração. Só que se você não deixar esse desejo florescer, se você não seguir ele, você acaba matando espiritualmente, e aí é onde você não cresce, você morre, em vez de você ser um novo cristão verdadeiro, amém? Então diz assim, o novo nascimento não é apenas uma mudança de comportamento ou de religião, é uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo, que eu estava dizendo. Quem nasce de novo continua sendo a mesma pessoa fisicamente, mas passa a ter um novo coração, novos desejos e uma nova maneira de viver. Então, aqui todos passaram por esse processo, né? Quando nós aceitamos Jesus, é uma alegria tão imensa. Qual que é o desejo maior em nosso coração? É aprender a palavra do Senhor, né? É buscar mais ao Senhor Jesus. Por isso que muitos falam assim, eu queria voltar ao primeiro amor. Porque quando nós aceitamos verdadeiramente, irmãos, o desejo é enorme em nosso coração de estar na casa do Senhor Jesus, de buscar a Ele, de aprender. Mas quando nós deixamos isso de lado, não tem como florescer algo novo dentro de nós. Então não tem como a gente ser uma nova criatura se nós não deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente. Como a palavra aqui está dizendo, a gente volta das águas com a mesma fisionomia, mas o nosso interior é totalmente mudado, é totalmente transformado, quando nós deixamos isso acontecer. O que é o novo nascimento? Jesus explicou essa verdade a Nicodemos, onde nós lemos ali, um mestre da lei, dizendo que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. O novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus, o início de uma nova vida espiritual, o perdão dos pecados, o recebimento da vida eterna, o começo da caminhada cristã. Amém? Aqui está dizendo que quando nós aceitamos Jesus, algo sobrenatural toma conta de nós. É o início da nossa caminhada espiritual. Porque muitas das vezes nós estamos lá fora e a gente não tem uma vida espiritual, irmãos. Às vezes a gente acredita que tenha, né? Assim como eu acreditava que eu tinha uma vida espiritual quando eu era da católica, e aí eu fazia todos aqueles rituais, aquelas coisas, acreditando que eu estava fortalecendo a minha vida espiritual. Mas eu não estava. Porque eu só vim fortalecer realmente quando eu aceitei Jesus e quando eu comecei a seguir os seus segmentos. Então, a primeira coisa é essa, é algo novo que vem transformar as nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, porque Jesus perdoa tudo aquilo que nós fizemos de errado, né? Ele esquece, Ele apaga. Então ali é uma nova chance de vida da gente poder ter um verdadeiro encontro com o Senhor, e o recebimento da vida eterna, que é o nosso nome que é escrito no livro da vida. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o único verdadeiro e suficiente Salvador, e que a gente aceita Ele verdadeiramente, nosso nome é escrito no livro da vida. Né? João 3:1-8. Depois os irmãos lê Tito 3:5. E 2 Coríntios, Bia, coloca no telão pra gente, 2 Coríntios 5:17. Que eu li. Os irmãos creio que já leram também, né? Mas vamos ler o 2 Coríntios 5:17 todos juntos. Vamos então procurar. Eu queria ler todos ali no telão, mas vamos achar aqui. 2 Coríntios 3:5. Diz assim, ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, irmãos? Aqui está dizendo assim, que a gente, de nós mesmos, não
não somos nada, não conseguimos nada. Mas desde que a gente deixa o nosso Deus entrar e nos capacitar, a gente começa a mudar nossos hábitos, né? Nós deixamos nosso Senhor Jesus mudar as nossas atitudes. E assim, quando nós verdadeiramente buscamos ao nosso Deus, Ele muda nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar. E aí vai transformando os nossos hábitos antigos em hábitos novos. O que são os hábitos novos? É a oração, como eu disse aqui, constante, a perseverança de estar na casa do Senhor, é seguir os ensinamentos do pastor, né? É isso tudo, nós vamos sentindo sede e a gente vai deixando e o Espírito Santo vai trabalhando. E tem coisas que Ele vai arrancando de nós, irmãos. Hábitos que nos afasta de Deus, o Espírito Santo vai nos incomodando. E quando Ele vai nos incomodando, nós mesmos, a gente vai sentindo e vai deixando para trás. Mas isso quando nós deixamos, irmãos. Porque tem muitas coisas que às vezes o Espírito Santo incomoda, mas para a gente ser picuinha, eu falo assim, porque quando eu fui para a Assembleia de Deus como esposos, e ali as vestimentas da Assembleia de Deus é diferente, né? E aí eu me converti numa igreja que não tem... eu usava calça normal, tudo assim, e a Assembleia ela sempre foi mais rigorosa. E eu me senti incomodada, mas eu senti um sentimento de provocar. Eu queria provocar, achar que eu estava provocando meu esposo, as irmãs. Então assim, eu não deixava o Espírito Santo trabalhar em minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E assim eu chegava no meio das irmãs, as irmãs bem comportadas, e várias vezes eu fui com ele, eu colocava uma saia mais curta, né? Sempre assim, achando que, eu falava assim, eu não vou obedecer o homem. Né? Isso é coisa do homem, porque eu vim da outra igreja cantava aqui em cima de calça e tudo. Mas eu posso te falar, o Espírito Santo sempre me incomodava, irmãos. E ele nunca chegou em mim para falar nada. Ele nunca chegou, ele me levava assim mesmo. E a gente ia numa igreja ali em Guarapuava, do jeito que eu me vestia, ele me levava. Ele nunca chegou em mim e falou assim, amor, tira essa roupa. Mas ele sabia que o Espírito Santo de Deus ia me incomodar. E várias vezes, irmãos, eu colocava a roupa para poder provocar. Eu chegava lá e me sentia muito mal. Até que o dia que eu deixei o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, eu falava assim, hoje eu vou assim porque ele não vai falar comigo, eu quero ver as irmãs, né? Mas era tão ingênua e boba, que quando eu chegava lá, elas me tratavam com tanto carinho, com tanto amor, né? Só que Deus estava ali triste comigo, porque o Espírito Santo, e até hoje, irmão, se eu colocar algo que eu me senti incomodada, eu tiro. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você tem ele na sua vida, e quando você deixa ele agir, a gente se sente acusada, né? Então, assim, outra coisa é quando o pastor fala algo e você fala assim, eu não vou fazer porque é desobedecer. O Espírito Santo, ele fala, você errou. Então, para a gente ter uma vida realmente transformada, a gente tem que dar a voz ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que eu já conversei e falam assim para mim, eu me sinto incomodada de colocar o brinco, então eu não uso. Pessoas ali, né, a Beatriz, elas falam, a Fê usa, eu sinto. Eu falei para ela, Fê, eu também, hoje eu sou assim, com brinco eu não sinto, mas se eu pintar minha unha de vermelho, se eu colocar um curto hoje, eu me sinto. Aí ela estava explicando assim, porque o Espírito Santo, ele tem uma particularidade com cada um. Então, irmãs, a gente tem que entender, se quando você colocar algo que você sentir incomodada, não use, porque você não é entristecendo a mim nem o pastor, é o Espírito Santo de Deus, né? Porque cada uma de nós, ele tem um particular, né? Tem irmãs do plano da salvação. Isso mesmo. Entra dentro do plano da salvação. Porque às vezes algo que ele tem com aqui, ele não tem comigo. E algo que ele tem com a irmã Marlene, mas assim, com cada uma de nós sabemos quando é o Espírito Santo nos falando, né? Então nós sabemos que para a gente poder entrar no céu, irmãos, não é só se batizar, não é só vir na igreja e falar assim, eu faço uma boa obra, não. É obedecer a voz do Senhor Jesus. É fazer o que a palavra está nos ensinando, né? E quando eu coloquei isso em prática na minha vida, irmãos, aí sim eu fui ver Deus agir na minha vida. Porque assim, falar assim, eu aceitei Jesus, me batizei com 18 anos, mas eu só fui ter um verdadeiro encontro com Deus. Estou falando aqui na verdade.
depois que eu tive o meu filho Vitor. Quantos anos eu fiquei dentro da igreja achando que eu estava servindo a Deus, né? E ali, quando eu tive aquela crise de depressão profunda, que eu fui ter um verdadeiro encontro com Jesus. E aí que eu fui ver que eu estava fazendo por emoção. Porque a gente vai muito pela emoção, né? É lógico que eu fui e Deus tinha um plano de salvação na minha vida. Ele permitiu tudo aquilo. Mas muitas das vezes nós estamos dentro da igreja achando que a gente está servindo a Deus. E aí, porque a gente não deixa verdadeiramente o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Aí quando eu comecei a obedecer, quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, aí Deus foi transformando. E assim como eu disse, eu nunca precisei de pastor nenhum falar para mim: olha, irmão, não usa isso, não faça isso. Porque aí eu deixei o Espírito Santo me conduzir, né? E eu fui aprendendo que quando você coloca algo, quando você faz algo, irmão, até com o seu próprio pastor, com o seu próprio irmão, o Espírito Santo te acusa. Aí ele fala: oh, você respondeu mal, você fez errado. Fala, porque eu sei, eu passo por isso. Até mesmo no trabalho, né? Esses dias eu falei algo lá e depois o Espírito Santo me incomodou. Falou assim: você como servo, você não deveria ter falado. Eu cheguei na pessoa e falei: olha, me perdoa, me desculpa, né? Porque eu me alterei. Então, assim, eu quero dizer nessa noite, nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, para que também nós consigamos entrar no céu, ter o plano de salvação cumprido em nossas vidas, né? Aí vamos lá, o novo nascimento não é. Muitas pessoas confundem o novo nascimento com práticas religiosas, que foi o que eu falei aqui. Frequentar uma igreja, ser batizado nas águas, ter sido criado num lar cristão, conhecer a Bíblia intelectualmente, fazer boas obras para merecer a salvação. Essas atitudes são importantes, mas não substituem a obra transformadora de Deus no nosso coração. O coração tem que estar totalmente desejoso a servir a Deus em primeiro lugar, sempre, independente de qualquer situação. Foi o que eu falei aqui agora há pouco, irmãos. Não interessa se você vai na igreja, se você faz boa obra, mas se você não tem um coração verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus, nada disso vai adiantar. É tudo importante, é um segmento, né? Como o pastor colocou aqui na escritura, é um segmento, frequentar, ser batizado, mas isso não salva ninguém, se você não deixar ser transformado de verdade lá no seu interior. Para que a gente, que nem eu falei, para a gente ser transformado é quando a gente deixa o Espírito Santo falar e a gente obedece, e a gente cumpre, né? Como eu falei aqui, às vezes, várias vezes você fica anos dentro da igreja e você achando que você é um cristão e você não é. E aí você acaba quebrando o plano de salvação que Deus tem em sua vida, irmãos. E quando a gente deixa Deus trabalhar e a gente realmente quer que se cumpra o plano de salvação em nossas vidas, nós temos que deixar isso daqui, deixarmos sermos transformados. Todas as vezes que nós sentimos incomodado com algo, quando deixar Deus falar conosco, que a gente parar de fazer aquilo que entristece o coração do Senhor Jesus, né? Como acontece o novo nascimento? O Espírito Santo atua no coração da pessoa quando ela ouve a palavra de Deus, reconhece o seu pecado, arrepende-se sinceramente, crê em Jesus Cristo e recebe Cristo como Senhor e Salvador. É tudo isso que eu já tenho falado aqui, né? O que nos transforma verdadeiramente, a palavra toda está falando, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra do Senhor, né? É quando nós ouvimos e deixamos ela penetrar em nosso coração e a gente pratica aquilo que nós ouvimos. Ouvir a palavra de Deus é deixar ela penetrar em nosso coração. Assim o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos moldando, vai tirando tudo aquilo que desagrada ao Senhor e deixando as práticas errôneas e leva-nos a termos práticas que verdadeiramente nos levam a ter ao Senhor Jesus, né? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que os irmãos já leram várias vezes isso, né? Que a gente tem que estar na casa do Senhor Jesus, que é a palavra que nos transforma. Então, quando nós deixamos de estar na casa do Senhor Jesus, quando nós deixamos de ler a palavra do Senhor Jesus, como que vai ter transformação em nossas vidas, né?
porque está falando a todo tempo que é a palavra que transforma, né? Então nós temos que sempre estar ali lendo a palavra do Senhor Jesus, participando dos cultos, né? Dos cultos de ensino, quando o pastor está aqui ministrando. E a gente tem que deixar a palavra do Senhor penetrar em nosso coração, para que o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas. Amém? Diz assim, ó: as evidências do nosso nascimento, quando nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo começa a apresentar mudança em sua vida. Amor por Deus. O novo convertido passa a desejar conhecer e agradar ao Senhor. Amor pela palavra. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e torna-se alimento espiritual. Amor pelos irmãos. Surge um desejo de estar com o povo de Deus, desejo de abandonar o pecado, embora ainda enfrente tentações. O cristão não deseja permanecer no pecado. Vida de oração. A oração deixa de ser obrigação e torna-se ser comunhão com Deus, né? Aqui a gente já tem falado que assim que a gente começa a caminhar nos caminhos do Senhor, é aquele desejo, né, de estar junto com os irmãos, aquele desejo de aprender mais a palavra do Senhor Jesus, de fazer a obra do Senhor e de abandonar os nossos pecados. Como eu disse aqui, muitos, assim que converte, ele já sente uma presença de Deus tão sobrenatural que ele consegue abandonar tudo de errado de uma vez. Mas tem aqueles que é devagarinho que Deus vai tirando, né? Porque, irmãos, deixar as coisas erradas, o pecado lá fora oferece muitas coisas que a nossa carne é muito boa. Principalmente quem fuma, é um desejo incontrolável, quem bebe, né? Então, assim, ele tem que ser muito forte para poder deixar Deus tirar todas essas coisas. A idolatria, né? Porque também eu fui muito idólatra. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, foi algo que também eu tive que deixar para lá. Então, são coisas que Deus vai moldando e nós automaticamente vamos deixando para trás. Porque nós queremos um verdadeiro compromisso com o Senhor. Na verdade, nós queremos uma vida nova, nós queremos aprender tudo novo. E eu me lembro que eu queria estar a todos os cultos, porque eu queria aprender verdadeiramente como era a palavra do Senhor Jesus, né? E isso daqui nós temos que ter até hoje, irmãos. Mas muitas das vezes nós deixamos de lado. Então nós temos que estar mais unidos com nossos irmãos, ter mais vontade de ler a Bíblia todos os dias, para que nós possamos cada dia mais estar fortalecidos no Senhor Jesus, né? Embora as tentações venham, não só para os cristãos, vem para todos nós, né? Então a gente tem que estar sempre fortalecendo em oração e pedindo ao Senhor discernimento, para que nós possamos deixar as coisas erradas para lá, amém? Amém. E como eu disse aqui, a oração ela não passa mais a ser uma obrigação. É muito gostoso você sentir a presença do Senhor, então você sempre quer orar mais, buscar mais, né? E isso é muito bom. O fruto do Espírito. O crescimento espiritual é percebido pelo caráter transformador, né? Gálatas 5, 22, 23. Dá para colocar, Gabriel? O crescimento espiritual é percebido porque pelas outras pessoas, irmãos. Diz lá, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? E a gente tem que ter esses frutos aí do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós deixamos o nosso Deus agir, quando nós aceitamos Ele verdadeiramente, nós começamos a ter esses frutos do Espírito, que é amor, gozo, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e temperança. Nós temos que ter todas essas qualidades em nossas vidas, para que a gente possa produzir bons frutos nessa terra, para que a gente possa ter a salvação do Senhor Jesus, né? E não é fácil, principalmente ali, ó, a temperança e a mansidão, irmãos. Até hoje eu venho buscando isso, né? Porque a temperança, hoje mesmo eu estava lendo e falei assim, me dá bastante temperança, porque às vezes, Marlene, eu perco a paciência, né? Principalmente no trabalho, né? E aí hoje eu estava falando assim, eu preciso da temperança, eu preciso da mansidão, porque como serva do Senhor eu necessito desses dons espirituais na minha vida. E o que mais tem tirado a gente fora é o desequilíbrio emocional, né? É a falta de temperança. Que o Senhor Jesus venha
nos ajudar, irmãos, porque é tudo com o tempo, vai vindo, né? O amor, a alegria, aquela alegria de estar na casa do Senhor, de estar juntamente com o irmão, a paz, né? Deus dá tudo isso pra gente, é só a gente buscar a Ele e aceitar a Ele como nosso Salvador. E diz também aqui, ó, aqui foi tudo o que a gente leu ali, né? Que a gente acabou de ler, né? O Espírito Santo produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é isso que nós precisamos muito. Isso tem tirado muitos cristãos, né, na presença do Senhor, porque a gente hoje vive num mundo tão assim, corrido, irmãos. É tanto estresse que a gente acaba perdendo, né, como eu disse aqui agora há pouco, o nosso controle, o nosso equilíbrio emocional. E é onde a gente acaba perdendo e falando algo que não deveria, né, e se exaltando. E aí é nesse ponto que os lá de fora pegam a gente. Porque quando você perde seu equilíbrio, seu domínio próprio, aí você se altera, é onde fala, não é crente, né? Mas aqui está falando que a gente precisa desse dom em nossas vidas, né? Para que nós sejamos verdadeiros cristãos na presença do Senhor Jesus. Essas qualidades não surgem do dia para o outro. Elas crescem à medida que o cristão permanece em Cristo. Então, quando nós, cada dia mais nós buscamos ao Senhor, cada dia mais nós pedimos a Ele, vai vindo com o tempo. Não acredite você que você saiu do mundo hoje, você vai já ser um bom crente. Você tem que ir caminhando. É como por isso que fala, né? Nasceu de novo, você é como um bebê, está engatinhando. Então, assim, nós todos os dias temos que se alimentar da palavra do Senhor. Todos os dias temos que buscar Ele. Todos os dias temos que orar ao Senhor e pedir. Porque a gente vai crescendo um degrauzinho por dia, né? O crescimento espiritual. O novo nascimento é apenas o começo da caminhada, é o que eu acabei de falar. Assim como um bebê precisa crescer, o novo convertido também precisa amadurecer na fé. Para isso é importante ler a Bíblia diariamente, orar todos os dias, frequentar os cultos, participar da escola dominical, congregar fielmente, ter comunhão com os cristãos e servir ao Senhor com alegria. Se não tiver essas práticas todos os dias, não conseguimos crescer espiritualmente, irmãos. Deus. E hoje, se nós estamos aqui, é porque nós vemos caminhando e fazendo tudo isso, né? Porque senão nós não estaríamos mais na igreja, irmãos. Se você não tiver essa prática diariamente em suas vidas, pode acreditar, você não estaria mais aqui. Então, como essa lição é para os novos convertidos, né? É uma lição que nós estamos também estudando, que a gente já passou por todos esses processos, irmãos. E eu creio que o Senhor Jesus tem sido conosco em cada um deles, né? Porque hoje nós estamos aqui. Quem era eu e hoje estou aqui, né? Dando aula para os irmãos. Isso é muito prazeroso e é muito gratificante. Porque eu sei que ainda não estou pronta, mas Deus tem trabalhado na minha vida. E o Espírito, eu tenho dado a oportunidade para o Espírito Santo de Deus me transformando. Como eu disse, fiquei vários anos dentro da igreja, né? Achando que estava servindo ao Senhor. Mas aí cada ano que vem passando, o Senhor Jesus vai me ensinando, irmãos. E eu fui aprendendo, conforme o Senhor Jesus foi me moldando, conforme eu fui deixando o Espírito Santo agir na minha vida. Outro exemplo que eu digo para os irmãos, que também eu aprendi, foi quando eu tomei posse na minha primeira igreja, juntamente com meu esposo. E aí ali mais uma imaturidade, eu falava assim, não é porque eu sou casada com ele que eu tenho que estar com as irmãs, né? Ele lembra disso. E aí eu fui ali, servia no Jabaquara, a primeira igreja, e eu não queria, porque eu falava assim, eu tenho que ir, né? E aí uma irmã chegou para mim e falou assim, a partir de hoje, você vai ser dirigente do ciclo de oração. Irmãs, eu louvo a Deus por aquela irmã. Na hora eu fiquei brava, porque eu achava assim, não é porque eu sou esposa que eu tinha que ser dirigente. Mas Deus usou aquela irmã para mim eu aprender. E hoje eu consigo dirigir um ciclo de oração porque ela me colocava ali. E muitas das vezes eu chegava ali, sabe, emburrada, brava. Mas foi ali que foi uma escola. E ali eu fui deixando, aí eu fui pegando prazer, fui gostando, eu fui vendo. E eu falava assim, Espírito Santo trabalha na minha vida, né? E ali eu aprendi o que é ser uma pessoa, uma serva do Senhor Jesus, é fazer a obra com alegria. E aí quando a gente entregou ali, aí eu fiquei triste, né? Porque eu já estava
peguei paixão por fazer a obra do Senhor Jesus. E ali eu aprendi a dirigir um círculo de oração, a fazer parte do conjunto com as irmãs, né? E aí a gente foi ali para... E Deus estava me preparando porque a gente ia me mandar para um lugar que eu ia dirigir muitas irmãs. Mas tudo era um processo, irmãos. Mas porque eu deixei o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Glória a Deus. E quando eu cheguei ali, naquela igreja enorme, as irmãs, um monte de irmãs, irmã Guilhermina, tudo mais senhoras, e eu novinha, né? E começaram a olhar para mim de olhar diferente. Mas aí eu já tinha um pouco de experiência. E aí, quando eu cheguei ali, teve uma irmã, depois que ela veio pedir perdão na minha saída, que ela disse que falou para as irmãs, falou assim, o que essa menina vai nos ensinar? Né? É uma menina. Nós estamos aqui há muitos anos, somos senhoras de coque. E eu, na minha simplicidade ali, e a irmã Ferrúcia do meu lado, irmãos, porque Deus sempre coloca uma pessoa do seu lado. E aquela irmã foi me conduzindo, e eu ali, e eu ia na igreja de manhã, lá era a consagração todos os dias, às 7 às 8. E aí eu ia com ela todos os dias, ela passava na minha casa, e ali Deus foi trabalhando na minha vida. E eu fui fazendo a obra com uma alegria. Só que eu sempre achei lindo a regência, e nunca pedi. Aí um dia eu na sede, lá em Porto Ferreira, e assim eu falava, Senhor, eu acho tão lindo reger, tão lindo. E eu ficava admirando a regência. Eu falava assim, eu não quero cargo nenhum, não quero pregar, não quero nada. Eu só queria reger. E nem imaginava, né? Aí eu chegando, e nunca falei pra ninguém, irmãos, pra ninguém isso. Cheguei um dia lá na igreja, a regente do nada entregou, e meu esposo falou assim, você vai ser a regente. E aí começou a tremer assim, sabe, dentro do coração. E eu falei assim, meu Deus, mas eu não sei reger, eu não sei, né? Agora que eu sei dirigir um ciclo de oração. E aí ele falou assim, você vai ser reger. Eu falei, amor, mas eu não sei nem cantar, nem louvar. Ele falou assim, você vai ser. E Deus usando ele, né? E até hoje, irmãos, eu nunca desejei, eu sei que a gente tem que ter, eu nunca desejei pregar, eu nunca desejei. A única coisa que eu gosto, e eu acho lindo, eu fico assistindo vídeo, é regência. É um cargo tão simples, mas uma vez eu falei para ele, amor, é o cargo que eu mais amo. Eu amo reger, eu não sei, né? É simples. E eu falo assim, eu quero desejar mais. Eu queria desejar ser uma preleitora, desejar, sabe? Mas o meu desejo era reger, só reger. Então assim, cada um, Deus coloca um desejo no seu coração, né? E eu já conversei com várias mulheres, irmãs, que falam assim, eu desejo pregar, eu quero ser pregadora, eu quero ser isso, aquilo. E o meu desejo era somente reger. E quando eu rejo, muitas das vezes assim, parece que eu não sei, eu estou em outro lugar, né? Então assim, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, e aí você vai fazendo a obra do Senhor com amor. E ali eu fui trabalhando com aquelas irmãs. Irmãos, eu nem lembro quantas irmãs eram. Eram muitas irmãs, muitas irmãs. E ali, só que eram umas irmãs bem, sabe, quando elas se apegaram comigo, elas não faziam nada sem eu estar presente. E às vezes eu falava assim para ele, amor, quem sou eu, né? E as irmãs, tudo que ia fazer, irmãos, primeiro elas iam falar comigo, até a irmã Ferrugem, que já era dirigente de lá. E eu ficava assim maravilhada, eu falava assim, quem sou eu, meu Deus? Eu nem mereço isso. Mas aí um dia o Senhor falou assim, isso aí é porque você deixou o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você começou a praticar as coisas que eu queria que você praticasse, que era orar, irmãos, que era estar juntamente com as irmãs. E aí quando aquelas irmãs me abraçaram, quando a gente saiu dali, aquela irmã me abraçou e falou assim, irmã, eu quero te pedir perdão. E aí eu falei assim, irmã, mas do que? Né? Nunca me fez nada. Ela falou assim, porque o dia que você chegou nessa igreja, com aquele cabelo loiro, eu lembro que eu tinha feito luzes, né? Eu fui com o cabelo loiro, e você chegou com a unha pintada aqui, e eu falei para as irmãs, eu falei assim, essa daí é uma menina, não tem nada para nos ensinar, né? Porque aqui o ritmo da Assembleia de Deus de Santos é um ritmo, lá é outro. Lá as irmãs não usam brinco, as irmãs não usam maquiagem, as irmãs não usam esmalte. E eu fui do meu jeito daqui para lá, né? Se achando, né? E aí Deus foi tirando tudo de mim. E assim, colocando do jeitinho que Ele queria que eu fosse. E eu confesso para as irmãs que o dia que nós saímos dali eu senti muita falta. Porque ali eu aprendi tanto, irmãos. É com essas irmãs que a gente aprende, né? Então deixa... Quando uma irmã, um pastor chegar, falar algo, não leva por mal, irmãos. Aprenda que aquilo ali vai ser para o teu bem,
espiritualmente falando, é o teu crescimento espiritual. É o que nós estamos aprendendo nessa noite, nosso crescimento espiritual, né? Então, seja assim. Sempre leia a palavra do Senhor Jesus, frequente os cultos, participa das escolas que tiverem e congregue fielmente para que você possa ter uma comunhão verdadeiramente com Cristo. O perigo de não crescer. A gente já falou aqui o perigo de não crescer, né? Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor. A Bíblia ensina que Deus deseja que seus filhos amadureçam. Um cristão que não cresce espiritualmente torna-se vulnerável aos erros, às falsas doutrinas e às tentações. É o que eu estava falando agora há pouco. Quando você não deixa o Espírito Santo te conduzir à palavra de Deus, você acaba cedendo às tentações. É quando muitos cristãos, irmãos, você fala assim, nossa, aquele irmão lá é uma bênção, né? Pregava, evangelizava, e hoje não faz mais nada. Porque deixou de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Até nós, se nós deixarmos, as tentações vêm. Aí nós começamos a praticar as nossas mesmas falhas, nossos mesmos erros. E é onde a gente se perde, irmãos, e a gente acaba saindo fora dos caminhos do Senhor Jesus. E Cristo não quer isso, né? Cristo quer que a gente seja verdadeiros até o fim, que a gente seja fiel até o fim. Então, irmãos, muitos cristãos começam e não conseguem, porque começam a praticar os novos erros do passado. E quando você volta, como a palavra fala, como você volta ao próprio vômito, aí fica difícil, né? Então, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que nós não nos deixe ficar vulnerável. Porque quando você não pratica, e tudo isso que nós falamos aqui, você fica vulnerável. E aí, muitas das vezes, por isso que tem muitos lá fora que se perderam, que se desviaram por conta disso, né? Que nós possamos sempre estar alicerçados na palavra do Senhor Jesus. Efésios 4, 13 e 15, Gabriel. Vamos ler também juntos. Depois dos outros livros, irmãos, os irmãos leem em casa, eu li, tá? Mas se a gente for ler todos aqui, aí demora, então eu vou colocar só alguns assim que é mais interessante. Efésios 4, 13 e 15, que diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Deus, Ele coloca pessoas, irmãos, para nos ensinar. O cabeça é Cristo, mas Ele coloca líderes para que venham nos conduzir. Então, quando nós somos novos convertidos, nós precisamos desses líderes. Entendeu? Porque assim, muitas das vezes você aceita Jesus, você se batiza e fala assim, agora é só eu ler. Não, a gente precisa dos presbíteros, dos pastores, dos missionários. Por quê? Porque esses já têm mais uma maturidade, já têm mais um crescimento espiritual. É por isso que Deus deixa cada um com um cargo. Porque a irmã Marlene já passou pelo processo, o pastor Elisvan. Hoje nós temos um degrau que nós conseguimos passar algo para os irmãos. Agora, quando você já se batiza, e se você acha que você já consegue, você está totalmente fora. Porque você precisa passar pelo discipulado, que é isso daqui. Você precisa de alguém que já passou por essas experiências, por essas fases, para que você possa aprender com eles e crescer também espiritualmente. Amém? O discipulado existe justamente para fortalecer a fé e formar discípulos firmes na palavra. É por isso que nós temos que passar pelo discipulado. Aplicação prática durante essa semana. Isso aqui é para os irmãos estar lendo em casa, né? Leia João capítulo 6 e 10. Ore por pelo menos 15 minutos por dia. E memorize 2 Coríntios 5,17. Escreva em um caderno 3 mudanças que Deus já realizou em sua vida desde a sua conversão. Isso é muito bom, irmãos, que ele colocou aqui. Porque quando a gente começa, a gente não tem nenhum entendimento, né? E aí é muito bom você ir lá, pegar um versículo-chave e ali marcar e começar a estudar. E aí você vai aprendendo, vai se fortalecendo. E você vai vendo que a palavra do Senhor Jesus é maravilhosa, né? Ler a Bíblia é muito bom, irmãos, quando a gente entende. Porque muitas das vezes você lê e não entende. Por quê? Porque você não pratica, você não ora antes.
né? Quando você ora antes, quando você busca ao Senhor Jesus, irmãos, você consegue compreender. Às vezes você compreende de uma forma, o pastor de outra, mas tem o mesmo sentido, né? Escreva aí, já coloquei, versículos para memorizar. João 3,3, João 3,5, que é aquele que nós estávamos lendo no começo, né? 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo quando a gente se torna uma nova criatura. Né? Esse versículo é lindo, irmãos. Então, quando nós se tornamos uma nova criatura, as coisas passadas tudo fica para trás, né? E algo novo começa em nossas vidas. Quando a gente começa a sentir algo diferente, é quando nós começamos a praticar algo para o Senhor Jesus e nós sentimos a presença do Senhor Jesus, aí nós ficamos felizes, porque as coisas, a gente já não quer mais praticar as coisas velhas, né? Mas quando você ainda sente desejo, aí você tem que rever se realmente você é uma nova criatura do Senhor Jesus. Porque quando você deixa realmente ser uma nova criatura do Senhor, irmãos, você não quer mais praticar os erros do passado, né? Gálatas 5, 22, 23, depois os irmãos lê, Tito 3, 5. E vamos para as nossas perguntas, né, irmãos? A apostila, ela está bem explicadinha, né? Então, assim, só da gente ler, a gente já entende. Perguntas para nós acabar a nossa lição de hoje. O que significa nascer de novo? Os irmãos aprenderam hoje. Nascer de novo Essa é fácil demais. Eu vou deixar os irmãos responder, porque eu já respondi aqui. Nascer de novo é através do batismo, você desce as águas de uma maneira, você enterra o velho homem, nasce uma nova criatura e você continua seguindo os passos dali para frente conforme a vontade de Deus. Buscando, orando e lendo a palavra, né, tudo que foi dito e aí crescendo na fé. Isso mesmo, foi tudo que foi dito aqui hoje, né, irmãos? Quem realiza o novo nascimento? Jesus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. O novo nascimento é a mudança de religião? Não. Não. Explique. O novo nascimento é um novo estilo. É um novo estilo de vida. É uma mudança de vida. O que eu fazia antes, deixo de praticar e agora eu vou viver conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Jesus através do Espírito Santo. É Mas isso eu só mesmo. vou viver se eu buscar aprender. É aquilo que eu estava falando. Quando a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo, né? Não é só mudar de igreja e ir para a igreja. Nós temos que deixar eles transformar os nossos maus hábitos, tirar os nossos maus costumes, né? Quais são as evidências de uma vida transformada? Está lá na apostila, irmãos. A gente muda o hábito, né? As pessoas percebem que a gente muda os comportamentos, os nossos hábitos, a gente muda a nossa fala, muda o nosso falar, o nosso agir. Isso é Abandonar as velhas práticas. Isso mesmo. Porque o novo convertido passa a desejar agradar mais a Deus. E quando ele passa a desejar agradar mais a Deus, ele quer deixar os maus hábitos, né? Os velhos costumes. Aí ele nasce um amor verdadeiramente de estar juntamente com a igreja, com os irmãos, e deseja abandonar o pecado. É isso mesmo. Não xinga mais. Não quer mais beber, não quer mais participar de baladinhas, né? A pessoa, ela quer somente buscar a Deus, fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas vamos lá pela ordem da pergunta. Como podemos crescer espiritualmente? Essa é fácil. Pode falar, Nós né? já falamos agora há pouco. buscando a Deus, orando, jejuando, tendo intimidade com Deus. Tudo isso faz o nosso crescimento espiritual. Nos esforçando. Isso mesmo. É aquilo que nós acabamos de falar, né? O que nos faz crescer é obedecer o Espírito Santo de Deus, é ouvir a palavra do Senhor, é orar, é estar juntamente com os irmãos, é amar o próximo, é tudo isso que o pastor ensina aqui pra gente, né? Isso nos faz crescer. Vamos lá agora, esse aqui também é bem facinho, irmãos.
O batismo nas águas produz o novo nascimento? Sim, eu acho que não, porque eu já conheci pessoas que se batizaram e se afastaram. Então, se a pessoa não se dedicar também. Essa pergunta aqui é uma pegadinha, Não, tá? ó, mas presta atenção É na uma pegadinha. pergunta. Ó. O batismo nas águas produz o nascimento? Sim, irmãos. Quando você batiza nas águas, ele produz seu novo nascimento. Agora, se você vai querer dar seguimento, aí é diferente, né? Ó, o novo nascimento é realizado pelo Espírito Santo? Todo cristão deve crescer espiritualmente? Com certeza. A leitura da Bíblia fortalece a fé? Glória a Deus. Glória a Deus, né? O fruto do Espírito revela uma vida transformada? Isso, irmãos. Então, irmãos, essa é a leitura que nós fizemos hoje, né? O ensinamento de hoje. E a oração final diz assim, ó: Senhor Deus, obrigada porque em Cristo recebi uma nova vida. Ajuda-me a crescer espiritualmente, amar a Tua palavra, viver em santidade e refletir o caráter de Jesus em tudo o que fizer. Capacita-me pelo Teu Espírito Santo para permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém? Eu vou finalizar com uma frase que o pastor sempre fala, irmãos. Porque muitas das vezes nós falamos assim, mas por que aquele irmão pregava, aquele irmão cantava, aquele irmão fazia a obra do Senhor e hoje não faz mais? E aí você fala assim, mas ele era uma bênção. Ele não era uma bênção, ele estava uma bênção, né? E eu aprendi isso com o meu pastor. E falo para os irmãos, quando você vê alguém fazendo algo e depois você vê alguém fora, e você fala assim, mas ele parecia ser bênção, ele estava uma bênção. Todos nós, quando nós estamos fazendo a obra dedicadamente, nós estamos uma bênção, mas a partir do momento que nós deixamos de fazer e nós voltamos a praticar as coisas erradas, irmãos, aí nós não somos bênção. Então, para você falar assim que a pessoa é uma bênção, a gente tem que ser mesmo. Então, assim, a gente pode estar uma bênção. Muitos estão uma bênção e às vezes acabam perdendo, né? E aí vão para fora. E são pregadores da palavra, são levitas, né? E deixam esses ensinamentos e aí é por isso que acabam perdendo tudo que o Deus preparou e aí acaba saindo fora, né? Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Para a gente nascer de novo, a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. A gente tem que dar ouvido e a gente tem que praticar a oração, a palavra diária, a vinda na igreja frequentemente e a obedecer os nossos líderes, né? E eu quero que os irmãos fiquem de pé e nós vamos fazer juntos essa oração final, né? E aí eu já vou estar passando para o pastor, porque daí já vai ser a próxima lição, é a 3. Acredito que eu tenha conseguido passar algo para os irmãos. Se não conseguimos, a revista é bem declarada, não tem como a gente não aprender, né? Vamos todos juntos fazer essa oração juntos? Senhor Deus, obrigada porque em Cristo recebi uma nova vida. Ajuda-me a crescer espiritualmente, amar a Tua palavra, viver em santidade e refletir o caráter de Jesus em tudo que fizer. Capacita-me pelo Teu Espírito Santo para permanecer fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém? A primeira mudança nossa é o nosso caráter, né? Que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus cada dia mais moldar o nosso caráter. Amém? Passe a direção para o pastor. Pensa, né, irmãos? Essa aula muito bem ministrada, não é porque a Josiane não, mas foi muito bem ministrada, parabéns. Eu entendo que todos os irmãos que são ministros são capacitados, até mesmo porque vocês estão aprendendo com alguém que está esforçando o máximo para ensiná-los, né? Que não é nem um expert, mas que está moldando vocês de uma forma maravilhosa. A primeira lição, nós aprendemos que existe um plano de salvação para o ser humano e que esse plano de salvação não surgiu assim do nada, ele foi planejado
E que para você estar dentro desse plano de salvação, né, foi dito aqui que você precisa estar dentro de uma base. E qual que era essa base do plano de salvação? Lembra que eu falei? O amor de Deus. E hoje nós aprendemos sobre o crescimento espiritual. Porque todo mundo, imagina assim, quando você planta uma semente, você espera primeiramente que aconteça o quê? Que ela nasça, depois que ela cresça e depois que ela dá frutos. O que Deus espera em nós, né? Quando nós nos batizamos? Que nós morremos, nascemos, que crescemos e que demos fruto. Para isso, como foi dito hoje pela missionária Josiane, através desse estudo, que é necessário eu fazer algumas coisas, ou seja, eu obedecer fazendo algumas coisas, né? Orando, buscando, não é isso? Lendo a palavra, isso é muito importante, né? Então esse discipulado, irmão, você tem que falar assim, mas eu não preciso, não, eu preciso, né? Semana que vem, nós vamos estar falando da lição de número 3, né? A Bíblia, a Palavra de Deus. Tudo isso faz parte do discipulado. Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia é um livro. Ele não é um livro qualquer. A Bíblia ela tem um diferencial. A Bíblia, se você entender, ela, em momentos, ela vai ser realmente a boca de Deus falando. Mas dependendo do jeito que você vai ler ela, vai ser um simples jornal, como se fosse ler um jornal. Mas ela tem um poder transformador. Vocês vão aprender aqui através da lição ministrada pela missionária Marlene, na próxima lição. Enquanto isso, os demais, né, missionária Adélia e pastor Elisvan, já vai. Esses que vão dando aula por último, eles vão ficando mais expertos, né? Porque eles vão pegando coisas da primeira lição, da segunda, da terceira, não é isso? Vão estudando, eles têm mais capacidade de aprimorar mais o estudo do que os primeiros, né? Então, pastor, vai ser só dia de quarta? só nas quartas-feiras. Meu querido irmão Roberto, sempre nós vamos estar passando para o Senhor as lições aqui, como essa de hoje, que o Senhor já vai estar vendo, né? E os dias que o Senhor puder, a gente possa estar dando presencial, mas não podendo, tem o mesmo teor, tem o mesmo valor, tem o mesmo conteúdo e é o mesmo aprendizado. Amém, meu querido? Deus abençoe. E para todos que nos acompanham pelas redes sociais, Deus abençoe. E se esse estudo foi bem para você, foi bom para você, continue nos acompanhando, porque essa lição, ela contém 12 lições. E é só o volume 1. Tá vendo aqui na capa que é, né? Aqui, ó. Volume 1. Por que volume 1? Porque vai ter o volume 2. Vai ter o 3, sei lá, quem sabe, o 4, né? Então, vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe.